Professor Furriela, há uma informação que chega que trata justamente da suspensão, né, das negociações sobre o programa nuclear do país, segundo anuncia o Irã após o ataque de Israel. O presidente americano Donald Trump, inclusive, teria participado, tentado um acordo para que os iranianos parassem por tempo indeterminado esse enriquecimento de urânio para fazer uma bomba atômica, naturalmente, e em troca disso os Estados Unidos retirariam as sanções econômicas. Como é que você vê essa tentativa do presidente americano de interferir, colaborar, enfim, com o objetivo de uma solução para esse conflito, em especial envolvendo o programa nuclear do Irã? Durante este ano, e de forma surpreendente, os Estados Unidos retomaram as negociações desse acordo envolvendo o desenvolvimento de tecnologia nuclear com fins bélicos, né, com fins não pacíficos. Por que eu digo surpreendentemente? Porque foi justamente a gestão Trump no seu primeiro governo que cancelou o acordo que havia sido organizado pela gestão do Obama. Mas agora, positivamente, houve essa retomada nas negociações, os diplomatas americanos e iranianos estavam conversando até recentemente. E aproveitou o governo americano esses ataques israelenses para pressionar de forma adicional o Irã, afirmando àquele país de que, se eles fizessem um acordo rapidamente, também resolveriam a questão envolvendo os ataques israelenses, já que o motivo principal alegado é esse, né, o de que Israel teme que o desenvolvimento da bomba nuclear estivesse muito próximo e colocasse em risco a si mesmo e a toda a região, né? Mas, infelizmente, essas negociações elas não prosperaram e a tentativa da pressão adicional sobre o Irã também não surgiu efeito. Digo infelizmente porque a ideia foi boa, né? Eu acho que não houve erro nesse tipo de iniciativa de aproveitar a oportunidade. Mas ainda hoje, durante o dia, houve infelizmente um anúncio de que o Irã abandonava essa negociação. Então você fica com uma opção a menos de resolução do conflito. A gente fica com uma incógnita. Como é que os conflitos, né, nos últimos meses de ataques diretos entre Israel e Irã se resolveram? Infelizmente, de uma forma incerta. Qual era essa forma? Um dos estados atacados acabava respondendo ao outro na mesma proporção e por ali ficava. Agora, neste conflito específico, a gente está observando que isso improvavelmente acontecerá. Então, agora, mais do que nunca, seria importante ter esse diálogo com os americanos para um acordo de paz. Mas o Estado iraniano acabou desistindo disso, acabou decidindo não continuar. Agora que realmente seria necessário, a gente não tem essa ferramenta. Perfeito. Quero sua análise também, André, sobre isso. Olha, eu acho que o governo americano ele está numa situação bastante complexa, porque por um lado eles precisam trabalhar por um acordo de paz na região como um todo, né? Eles são os grandes patronos dos acordos de Abraão, onde incluiria outros países da região. Por outro lado, os interesses americanos vão em direção ao embate com o Irã para o Irã não obter armas nucleares, porque é contra os interesses nacionais dos Estados Unidos. Por outro lado, o governo atual não quer mais uma guerra, eles querem terminar guerras em vez de iniciar guerras, né? Essa é toda a política do Trump e ele usa isso como uma agenda política, né? De que ele foi quem terminou guerras, ele foi quem não iniciou guerras quando ele teve o primeiro mandato, antes do Biden. Então aqui a gente tem vários elementos. Ao mesmo tempo, é Israel que está sofrendo os ataques agora, e é Israel que fez o ataque preventivo. Esse ataque preventivo pode trazer os Estados Unidos para dentro de uma guerra, eventualmente que Israel necessite, que os Estados Unidos também vejam necessidade, mas que os Estados Unidos não queira. Por quê? Porque, de acordo com a informação que nós temos disponível, e é só a informação que a gente tem disponível, a gente não sabe se ela é verídica ou não, a central nuclear de Fordow, ela precisa dos bombardeiros americanos que possuem os mísseis necessários para
entrar densamente dentro do território, dentro da terra, né? Porque toda a infraestrutura nuclear construída das centrifugas e dos testes e tudo mais está densamente construído dentro da terra. E de acordo com os especialistas e analistas, Israel não possui esse tipo de armamento para entrar nos bunkers. Só que a gente não sabe 100% se Israel tem ou não tem. A gente sabe o que se fala, mas pode ser que a gente sabe 30% das informações e 70% a gente não sabe. Então, os Estados Unidos estão aí numa posição bastante complexa. Por um lado, eles não querem uma nova guerra. Por outro lado, eles sabem que agora Israel não tem como parar, eles precisam ajudar os israelenses a cumprir a missão. Por outro lado, eles precisam defender Israel, né? Eles precisam defender Israel dos ataques iranianos, eles precisam defender a defesa civil israelense, o home front israelense precisa ser defendido, é também de interesse nacional americano. Então, a posição dos Estados Unidos hoje não é uma posição muito fácil para quem hoje toma as decisões na Casa Branca. Ao mesmo tempo, a tendência é ir com seus aliados, no caso, Israel. Me chama atenção, André, eu quero a sua análise, é que a gente tem visto nesses primeiros meses todos de mandato de Donald Trump, um presidente que não economiza nas bravatas, em blefar, em ameaçar o tempo todo. A gente viu isso em relação às questões econômicas, a gente viu isso em relação às questões identitárias, em relação a outras questões ideológicas, a questões ambientais, enfim, é uma característica do presidente americano. Mas em relação a esse conflito envolvendo Israel e o Irã, apesar dele poder, se quisesse, ter blefado em relação a uma entrada no conflito diretamente pelos Estados Unidos em defesa dos interesses de Israel, ele aparentemente tentou negociar ou acenou para uma negociação. Isso significa algo? Como é que você interpreta essa conduta do presidente americano, essa primeira demonstração de interesse do presidente americano? Olha, a minha análise é o seguinte: o presidente americano ele é imprevisível, então não dá para fazer uma análise concreta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é muito diferente as ações imprevisíveis econômicas ou de gênero de ações estratégicas militares. Porque as ações estratégicas militares, se elas forem feitas de uma forma equivocada, elas podem causar um dano imediato e real e sério à segurança nacional dos Estados Unidos. Diferente das ações de gênero ou de valores, e até mesmo das ações econômicas, porque as ações econômicas elas podem ser um anúncio para depois voltar para trás, que nem aconteceu com a China, que nem aconteceu com a tarifa em relação a outros países. Ações militares é diferente, né? Ações militares existem consequências irreversíveis, dependendo da ação que for autorizada ou for apoiada, e ao mesmo tempo consequências irreversíveis em relação à política americana, em relação àquele país ou àquela região onde ele está tomando a decisão. Então, ao meu ver, se existe algum tipo de homogeneidade e pensamento lógico e sensatez e estratégia e plano futuro a longo prazo na tomada de decisão de decisões a longo prazo estratégicas militares no campo militar estratégico. E aí eu acho realmente que os Estados Unidos vão o Trump ele vai escutar aqueles especialistas da Casa Branca, os especialistas do Pentágono, os especialistas da CIA, os especialistas de outras forças de segurança, para poder chegar numa solução e numa conclusão. Não acho que vai ser 100% bravatas ou 100% populismo político, que nem ele faz eventualmente com outras questões. Cristiano Vilela, deve haver esse cuidado, esse zelo do presidente americano? Você acredita nisso, Cristiano Vilela, em relação ao presidente americano sobre o conflito que envolve Israel e o Irã? Olha, Kobayashi, tem uma coisa que eu aprendi nesses meses do segundo governo de Donald Trump, e já sabia do primeiro governo de Donald Trump, é que a gente não pode duvidar nunca do potencial
bélico, não com as armas, mas com as palavras do presidente americano, porque por diversas vezes o presidente americano surpreende a todos e tem atitudes e tem discursos que acabam indo na contramão do que a racionalidade, do que a lógica geopolítica, do que a própria lógica da investidura do cargo acabariam levando. Mas o fato é que, de uma forma geral, pelo menos num primeiro momento, existe a leitura de que Donald Trump não deve tomar nenhuma medida que seja realmente fora do figurino, fora daquilo que se espera realmente da atuação dos Estados Unidos. É bem verdade que nós temos uma atuação bastante forte, consolidada dos Estados Unidos, no sentido de dar respaldo a Israel. Existe, num primeiro momento, talvez uma posição de que os Estados Unidos não vão entrar diretamente no conflito, a não ser que haja alguma mudança de quadro, e os Estados Unidos vão monitorando, portanto, durante todo o tempo, para que se possa analisar e qualquer mudança de quadro seja tomada no percurso. Mas, realmente, se tratando de Donald Trump, a gente sempre fica de prontidão para qualquer mudança de rumo que possa acontecer e de olho para que, eventualmente, um posicionamento mais aguerrido dos Estados Unidos não possa ser considerado, ser interpretado como realmente uma ampliação da guerra, uma ampliação desse conflito, mas que a atuação americana, ou que o ingresso dos Estados Unidos efetivamente na linha de frente do conflito só eventualmente ocorram num segundo momento, caso de fato realmente o escalonamento desse conflito tenha atingido patamares totalmente inaceitáveis e que daí justifiquem ou se faça até com uma certa exigência a presença ou a participação dos Estados Unidos. O que se espera realmente é que nesse primeiro momento isso possa ficar mais restrito do ponto de vista de Israel, do ponto de vista do Irã, e que o escalonamento ele seja o menor possível, com vistas que a repercussão desse conflito, especialmente em relação ao número de vítimas, ela acabe sendo a menor possível, porque, infelizmente, é um conflito que tem uma potencialidade de escalonamento e uma potencialidade de ultrapassar os limites do Oriente Médio e a potencialidade de afetar realmente o mundo como um todo a partir desse conflito entre Israel e o Irã. Professor Furriela, quais são as chances dos Estados Unidos entrarem diretamente neste conflito contra o Irã? Acredito que neste momento, né, inclusive já que os Estados Unidos abriram essa oportunidade de diálogo com o Irã, né, repito aqui que foi surpreendente, mas abriram essa oportunidade, eu acho que eles vão neste momento, como não há necessidade efetiva, né, de um envolvimento direto, né, de envio de contingentes, ou até mesmo de recursos, neste primeiro momento não há essa necessidade, eles vão ficar apresentando uma postura de que foram informados, né, de que os ataques seriam realizados, até porque isso, inclusive, é necessário. Né, os Estados Unidos eles enviam recursos substanciais, bilhões de dólares todos os anos, para apoiar Israel, dentre outros tipos de apoio, né, inclusive com serviços de inteligência e por aí vai, né, neste primeiro momento, ficando distante, para manter algum nível de ponte de diálogo com o Irã. Acho que é improvável que isso aconteça, mas acho que eles não vão querer, neste momento, perderem a oportunidade de, pelo menos, ter esse tipo de proximidade para algum nível de conversa. Agora, se o conflito ele se elevar e se ele chegar naquilo que é mais indesejado, numa grande guerra entre as duas nações, vai ser inevitável que os Estados Unidos tenham que entrar no conflito, apoiando Israel mais efetivamente. Né? O conflito atinge um outro patamar, não há como os Estados Unidos não participarem. Mas, neste momento, eu acho que eles vão tentar manter esse tipo de postura. Agora, aqui lembrando que os Estados Unidos são invariavelmente aliados, né, de Israel, independentemente do governo. Se tivesse sido Kamala Harris eleita, mesma coisa. Né? Você tem posturas pontuais diferentes entre governos israelenses e governos americanos, mas apoio efetivo sempre vai ter. Cristiano Vilela pediu a palavra, acho que tem uma pergunta, é isso, Vilela? Exatamente, Kobe. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Furriela, especialmente no que se relaciona a Benjamin Netanyahu,
enquanto chefe de Estado, enquanto primeiro-ministro de Israel, no sentido, professor, de que forma se dá hoje, já passados aí quase 2 anos dos conflitos iniciados em 7 de outubro de 2023, e agora com esse agravamento, com que pode se tornar inclusive uma guerra efetiva entre dois estados, Israel e Irã, de que forma se dá hoje, no quadro atual, o posicionamento político, o fortalecimento ou enfraquecimento político de Benjamin Netanyahu, e até que ponto a escalada desse conflito ou a existência talvez desse novo conflito agora possa ser benéfico ou maléfico do ponto de vista político para o primeiro-ministro de Israel? Ilustrar um pouco, é interessante que tanto Israel quanto o Irã estão com governos enfraquecidos e impopulares, né? O governo do Irã, idem, também lá está passando por o mesmo tipo de problema. Agora, em relação ao governo Netanyahu, ele é considerado uma figura polêmica dentro do país. Por que ele é polêmico? As gestões dele em questões internas, elas são muito criticadas. O viés militarista que ele traz também, porque mesmo ele tendo trazido aí conquistas militares, elas são inegáveis, o ponto é que você tem um desgaste, né? Você tem um estressamento. O país está em um estresse tremendo durante todos esses anos, né? Atacando ora o Hezbollah, atacando o Hamas, atacando alvos dentro da Síria quando caiu o governo do Assad, atacando em vários episódios o Irã, agora de forma mais intensa. Isso causa um estresse também na população, né? Então, começa a haver um questionamento se as tratativas militaristas, né, essa utilização da força seria o melhor encaminhamento. Então, esse é um lado de críticas que se fazem a ele e de um cansaço da população, né, passando por um nível de estresse tão grande. É um país muito protegido, muito tecnológico, mas é um estresse constante e gastos militares muito elevados também, né? Então, você tem também um estressamento dos cofres públicos. Agora, tem um outro lado, que é inegável. Ele trouxe conquistas militares, mesmo nesse ataque em relação ao Irã. A gente que está distante, quer a paz, mas se você imaginar pelo lado israelense, acompanhando o enriquecimento do urânio, né, no Irã, acompanhando agências internacionais apontando riscos e por aí vai, ter tomado uma atitude, para muitas pessoas, foi a melhor decisão. Então, ele tem, né, uma parte da população que o apoia em relação ao encaminhamento militar, porque ele trouxe entregas. Ele desmantelou alguns grupos terroristas, ele diminuiu muito o tamanho e a importância do Hezbollah, né, do Hamas. Então, ele tem entregas e essas entregas trazem a ele algum nível de apoio. Agora, no final das contas, quando entra um conflito desse gênero, independentemente da população ter ou não predileção por ele, o fato é que todo mundo se une, que todos estão sendo atacados pelo Irã. Então, acho que é um bom resumo do cenário político que tem Netanyahu, dentro da sua polêmica toda, na unidade nacional, enfrentamento agora ao Irã, a população acaba se agregando ao governo que está lá constituído. Ô André, nós estamos caminhando aqui para a reta final do nosso jornal e você estava nos falando que está na Europa porque estava a caminho de Israel, é isso? Conta pra gente, como é que fica agora? Interrompe a viagem, você volta para o Brasil, permanece na Europa, tem a intenção ainda de ir para Israel? André Last. Sim, eu estou aguardando ainda, estou em contato com as pessoas necessárias para estar em contato agora em Israel, para verificar se o espaço aéreo israelense será aberto ou será parcialmente aberto nas próximas 72 horas para tentar chegar ao país por via aérea. Então, nesse primeiro momento, agora, sábado à noite, aqui já na Europa, eu pretendo ir para Israel ainda, cumprir minha agenda de reuniões e de atividades e também poder conversar com vocês da imprensa brasileira desde lá, apurar os fatos, ir até os locais que foram atingidos e poder estar lá com os israelenses nesse momento.
André, acho que essa é uma boa oportunidade para quem ainda não conhece o trabalho que vocês desenvolvem, né? Vocês têm feito um trabalho aí de conscientização, de informação, muito importante aqui no Brasil, em especial, né? O seu trabalho é bem conhecido. Queria que você divulgasse aí as suas redes, as redes da entidade que você representa, que eu sei que faz um belíssimo trabalho de defesa do Estado de Israel, contra o antissemitismo, isso é importante também ser dito, várias imagens, várias reportagens, documentários, essa relação que vocês têm com a informação é muito importante. Exato, a Stand With Us Brasil, @StandWithUs, né? Fique conosco em inglês, Brasil, _Brasil, essa é as nossas páginas, a página em português. As minhas redes sociais é @AndréLaist, LAJST, conforme está escrito aí no visor de vocês aqui embaixo, @AndréLaist. A gente tem uma instituição de educação sem fins lucrativos com vários departamentos, dezenas de funcionários pelo Brasil inteiro, com atividades educacionais em universidades, escolas públicas, ministérios, secretarias de educação, tanto municipais como estaduais, atividades educacionais com poder público, seja o judiciário, executivo ou legislativo. Temos departamentos políticos, educacionais e de comunicação, e também um grande departamento aí de assessoria de imprensa, produção de conteúdo, tradução de livros. Somos uma entidade que foi fundada originalmente nos Estados Unidos em 2001, durante a Segunda Intifada. Nós abrimos a filial brasileira em 2018, somos uma entidade brasileira, com CNPJ brasileiro, com um conselho brasileiro. Aí para desmentir já aqueles que acusam a gente de sermos uma entidade americana, somos uma entidade brasileira, 100% brasileira, com recursos brasileiros, não recebemos nem R$1 de nenhum governo do mundo, nem de Israel, nem dos Estados Unidos, e essa é uma entidade que faz um trabalho de conscientização, informação, educação e transformação do que é o entendimento da população brasileira sobre Israel no Brasil. É um país complexo, é um país imperfeito, é uma democracia e é um país que precisa ser visto como qualquer outro país que existe hoje em dia no mundo livre. Só que Israel não é visto dessa forma por parte da população brasileira. Israel é constantemente atacado de forma completamente injusta, unilateral, com 2 pesos, 2 medidas, seja pelo governo federal, seja por deputados da base do governo, seja por acadêmicos que se dizem neutros nas suas análises. E o que nós fazemos é um trabalho de conscientização e informação e educação no Brasil a respeito do Estado de Israel e do Oriente Médio, visando sempre um ambiente pacífico, de paz, de coexistência, de tolerância entre todas as religiões e povos que existem na região. Aí, conversou conosco aqui no Jornal Jovem Pan, o André Last, falando diretamente da Europa, estava a caminho de Israel, ele que é cientista político, presidente da Stand With Us Brasil, essa entidade muito importante que vale a pena você seguir, ter acesso aí a todo esse conteúdo. André, parabéns pela sua coragem de seguir rumo a Israel. A gente espera ter novos contatos, nova conversa com você quando você estiver lá para seguir nos atualizando sobre tudo o que acontece por lá. Muito obrigado, viu? Obrigado, à disposição. Um grande abraço. Muito obrigado. Aqui temos tempo para mais um tweet de cada, o Cristiano Vilela e o professor Furriela, que também participaram conosco. O professor Furriela, o que esperar a partir de agora desse conflito? Bom, a gente pode esperar que não haja um escalonamento, pelo menos aí uma expectativa, já que tradicionalmente Israel e Irã, pelo menos aí nos últimos meses, um ataca proporcionalmente ao outro. Então, mesmo os ataques tendo sido de muita maior dimensão, tomara que haja um acomodamento, uma acomodação, para que a gente não tenha um escalonamento. Acho que essa é a melhor perspectiva, pelo menos a curto prazo. Torcemos para isso, né? Cristiano Vilela, suas considerações finais também.
Exatamente, Koba. A gente vai ficar na expectativa, vamos continuar acompanhando aqui na Jovem Pan todos os andamentos desse conflito, os passos, cada passo que acontece nesse conflito, a repercussão que isso vai ter no cenário global, a repercussão que isso vai trazer para o nosso dia a dia no Brasil, a repercussão que vai acontecer no campo da economia, no campo da geopolítica, enfim. E vamos continuar com essa torcida externada pelo professor Furriela, que é o de que esse conflito ele perca atração, perca escalonamento. Todos nós desejamos uma saída pacífica, mesmo diante de um quadro que é um quadro bastante grave, um quadro que envolve energia nuclear, um quadro que envolve todo um contexto de conflitos existentes naquela região, existentes entre Irã, entre Israel, mas a nossa torcida realmente sempre é para que seja uma saída pacífica, que tenha um número bastante reduzido de vítimas e a gente possa ter o mundo caminhando no sentido contrário ao sentido das guerras.